antes de começar a entrar em tudo que eu tenho para falar para vocês hoje, eu já quero começar lendo Atos capítulo 2. Eu vou ler alguns textos, quero que vocês entendam o que o texto está falando, e durante a mensagem eu vou estar pontuando eles, amém? Atos capítulo 2, versículo 1 até o verso 4. Diz assim, Atos 2, versículo 1 ao 4. Amém. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Presta bastante atenção. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui nós temos um exemplo muito claro. Se a gente dar continuidade neste livro, né, nessa passagem, você vai ver que eles eram vistos como bêbados. Quer ver? Vamos continuar. Verso 5. Eu separei só até o 4, mas vamos para o 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles estavam falando as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Verso 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, estão embriagados. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Já tentou ajudar um bêbado? Já percebeu o quanto incomoda? Eles são silenciosos? Não. Fazem barulho, não fazem? Falam alto, gritam, ficam tontos. Abre para mim agora Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 25. 22 ao 25. Isso é o mover do Espírito, que aconteceu em Atos 2. Eles foram batizados com o Espírito Santo, então passaram a mover no Espírito. E toda vez que você recebe esse Espírito, ela tem que vir encarregada com alguma coisa, com seus frutos. E Gálatas capítulo 5 fala sobre esses frutos. 22 até o 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Antes de passar para o próximo versículo, bondade e fidelidade. Presta atenção aqui. Aqui está dizendo os frutos ou o fruto. O fruto. Eu não tenho como ser batizado no Espírito Santo e carregar apenas um deles. Ou eu carrego todos.
ou ainda falta ser cheio do Espírito? Próximo versículo. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Abre agora para mim 2 Crônicas capítulo 5. Eu vou ler o versículo 13 e o versículo 14. 2 Crônicas 5, versículo 13 e 14. Aleluia. Diz assim: e quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e renderem-lhe graças. Sumiu. Renderam-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui está falando sobre um momento de louvor e adoração, tá? Um grupo reunido adorando ao Senhor. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Em algumas versões você vai ler que os sacerdotes caíram e não conseguiam mais ficar de pé por causa da glória de Deus. Abre para mim agora 1 Coríntios 12, 7. O mover é bom, o mover é maravilhoso. Só que a gente, para aprender a discernir quando ela é emocional e quando não é os frutos posteriores. Olha o versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O Senhor vai sim fazer algo em você, Ele vai mover em você. Às vezes é uma cura interior que você precisa. Então Ele vem. E aí você sente os arrepios, e aí você fica emocionalmente mexido com o que o Espírito está fazendo com você. Vamos lá. Nós falamos na mensagem passada sobre essência, chamado e processos. Certo? Dei até o exemplo de Paulo, que quando a igreja ouviu falar que Saulo de Tarso havia se convertido e tido encontro com Jesus, eles não duvidaram. Eles não chegaram e falaram assim: é mentira, você não teve nada com Jesus. Como muitos hoje fazem. Ah, fulano, Deus falou comigo. Mentira, Deus não falou com você coisa nenhuma. A igreja respeitou os processos que Paulo passou, ao ponto de quando eles viram, tanto que Pedro fala, ainda não é a hora. Então quando eles começaram a ver que realmente Saulo estava no caminho e realmente tinha tido encontro com Deus, falaram, agora sim, vem cá. Então puseram a mão sobre Paulo e Paulo começou a sua chamada ministerial. Mas como eu comentei aqui, alguns podem acabar entendendo, né? Não entendendo, alguns entenderam corretamente, alguns não. Então a gente acaba entendendo que que nem toda manifestação externa ela é automaticamente um mover do Espírito. Às vezes uma manifestação externa, como um choro, como uma alegria e tudo mais, não é mover do Espírito, mas é uma emoção, né? E precisamos dizer algo com clareza aqui hoje. Isso não significa que o mover do Espírito não provoque reações. Então, quando eu estou emocionado, é por conta das músicas, é por conta do som, é por conta do ambiente. Pode ser que sim, ou pode ser apenas o mover do Espírito em você. E o que seria o mover do Espírito em você? E como eu consigo discernir isso? Simples. Ele tem um propósito quando ele vai fazer algo com você. Por isso que não é todo culto que você sente. Por isso que não é todo culto que você pula. Não é todo culto que você, aleluia, sai marchando.
E não é porque você não fez isso que Deus não habitou. Não é porque você não sentiu um arrepio que Deus não esteve presente. O erro não está na manifestação. O erro está em confundir a manifestação com confirmação. Você vê a pessoa falar em língua estranha, sapatear, rodopiar, e você já julga. Está cheio do Espírito. Às vezes não. Às vezes ela só está emocionada. Então aquilo nem sempre é uma confirmação. O Espírito sempre se manifesta, mas nem sempre da mesma forma. Temos vários exemplos na palavra de profetas que esperavam Deus num barulho e Deus veio num silêncio. Num vento suave, Deus veio e respondeu. Atos 2 foi um exemplo não silencioso, foi um exemplo de barulho. Ou seja, o texto que nós vemos, ele diz que houve um som como de vento, houve línguas como de fogo, houve línguas espirituais, houve uma reação pública. As pessoas olhavam e falavam assim: estão bêbados, estão embriagados nessas horas da manhã. Outros diziam: eu estou escutando ele falar na minha língua. Então houve ali um impacto coletivo com o que aconteceu. E a pergunta que eu deixo para vocês hoje é: se isso acontecesse hoje aqui, alguém chamaria de emocionalismo? Se de repente todos começassem a falar línguas estranhas, todos começassem a falar, e aí uns começavam a falar em inglês, outros em italiano, outros no embromation, outros apenas na língua dos anjos. E aí? Se você escutar alguém orando em língua estranha e começar a falar em inglês, você vai falar que é mentira? O problema não é ficar como um embriagado. Eu já vi isso, não sei se você já teve a oportunidade, mas eu não só vi, como já passei por isso. Você estava lá, né, no dia que eu passei. E literalmente fui carregado por um anjo. Eu recebi a unção profética sobre a minha vida, e quando eu orei a unção profética sendo entregue, eu já orei com aquele olhar de crítico. Eu orei e falei: não acredito que é desse jeito. O cara fez uma fila, foi chamando um por um: você, vem cá. Fez a fila. Eu já passou a unção profética sobre vocês. Eu falei: aleluia, Jesus, estou aqui, ora. Eu estava cansado, não estava legal. Sabe aquele dia que você não estava bem? Estava naquele dia. E eu falei: amém, estou aqui. Né? Quando eu vejo, ele sai, passando a mão na cabeça das pessoas, só tocando assim, ó. E passando. Eu falei: dá licença, né? Você vai, eu vou. E o pessoal caía. Eu falei: mentira. Quando eu olhei o primeiro caindo, o segundo, o terceiro, eu falei: não creio. E fiquei parado. Eu falei: você é o único que não vou cair. O cético, né? O crítico. O descrente, o gelado, e nem frio, né? Gelado. Falei: pronto. Rapaz, quando a mão daquele homem tocou minha testa. Para quem é dos anos, geração 2000, vai entender o que eu estou falando. Eu me sentia envolvido numa bola de fogo. Sabe o Super Saiyajin? Pronto, é naquele nível ali. Mas eu não estava gritando, aumentando o meu ki, não. Eu era tão impactado que eu caí no chão, envolvido por aquela bola de fogo, e eu não conseguia me conter, eu não conseguia olhar. Eu abri o olho e piscava assim, porque era muito forte, era uma luz muito forte. Eu comecei a ficar: meu Deus, está acontecendo? E não conseguia ver mais nada. Daqui a pouco eu vi aquele fogo não diminuir, mas ele se comprimir. Entenda o que eu vou falar? Não é perder potência nessa chama, mas é ela ficar comprimida, concentrada num único lugar. E ela começou a ser comprimida dentro de mim, até que eu sentisse ela nos meus ossos. Então eu lembrei quando o profeta disse que é como um fogo cerrado nos ossos. E aí o Espírito Santo falou para mim: esta é a estrutura de um cristão. Fogo em seus ossos. E eu perdi a força, eu fiquei tão embriagado
cheio do Espírito e tão embriagado que eu não consegui levantar. Deitado eu estava, deitado eu ficava, eu não conseguia me levantar. Sabe quando o bêbado está na rua, pelas calçadas, não consegue nem levantar? Tonto, eu estava desse jeito. E a pessoa chegava em mim, ela, vamos, levanta que eu preciso arrumar aqui as coisas. Eu não consigo. Aí uma pessoa veio, me grudou pelas costas assim, ó, e me puxou até o canto e jogou. Vau! E caiu, embriagado. E aí eu fiquei, não consegui. Depois o bispo William, que esteve aqui na igreja algumas vezes, estará com a gente no aniversário da igreja também, veio e estendeu a mão para mim. Vem, varão. Falei, amém. Quando eu botei na mão dele, ele voltou de pé. Quando eu fiquei de pé, ele me soltou. Eu, opa! Quando eu fui para cair, eu senti um anjo do meu lado, botar o braço embaixo do meu aqui, assim, ó, assim, e me segurar. E eu fiquei apoiado aqui, ó. Mas eu não via, eu sentia. Ele era grande, eu sei, acho que ele ficou assim, ó, né, me levando. Eu aqui assim. Falei, e eu fui andando assim, ó. E eu comecei a perceber que tinha algo aqui que eu não conseguia ir, sabe? O que está acontecendo? E aí o pessoal falou assim, vai lá para a sala de oração lá, não fica aqui não, que aqui a gente vai ter que fazer os cultos, então vai lá para a sala de oração, é num sítio. E aí eu fui. E eu comecei a caminhar, irmãos, olha, eu estava descalço. E eu sou aquele cara que eu não trabalho com obra, com coisa pesada, né? Eu falo de academia, eu até me arrepio, né? Mas e eu não sou acostumado a andar descalço por aí não. Pois eu saí descalço daquele salão. Pisei por umas britas que tinha, eram uns matos com brita. Passei por esses matos com brita que eu não senti foi nada. Um concreto com as britas para a ponta assim, para fora, assim, sabe? Para espetar seu pé. Passei também que não senti nada. Minha mãe me viu, ela tentou chegar perto, mas também não conseguiu, porque eu estava tão bêbado do espírito que eu não consegui. E aí eu vi e falei, Jesus, é um anjo mesmo que está me segurando, Senhor. E aí assim, eu passei devagarinho assim, ó. E aí eu vinha para cá, o braço ficava, e eu voltava. Eu vinha para cá, o braço não vinha. E aí Deus abriu minha visão. Então eu vi metade daquele anjo assim, me segurando, um braço gigante. Eu, anjo, obrigado, viu? Obrigado. Aí ele estava chegando perto da porta, chegando pertinho da porta assim, ele foi me soltando. Antes de chegar na porta, eu, segura, me segura de novo. Oh, obrigado. Quando ele chegou na porta, é como se fosse assim, agora vai, me soltou. Que eu rodopiei e parei atrás da porta. Como? Não sei. Mas lá eu fiquei. E só Deus sabe como eu saí daquele lugar. Aí depois, recuperado, né? Fui sair daquele ambiente. Eu saí assim com meu pé. Meu pé. As britas para cima lá, embaixo do meu pé. Como que eu não senti isso, né? Mas é Deus. Então houve um mover, houve uma situação. E houve um propósito. Então o problema não é você cair, não é você ficar como embriagado, não é você chorar, nem tremer e nem falar em língua estranha, porque existem igrejas que pregam, você não pode falar língua estranha se não tiver um intérprete. Eu te pergunto, qual era o intérprete de Atos 2? As pessoas ouviam, mas estavam interpretando? Não. Então o problema é quando isso se torna o alvo e não o resultado. O alvo é sempre o mover e não o resultado do mover. O Espírito Santo ele não vem para nos fazer sentir algo. Ele vem para nos transformar em alguém. Para transformar você mais perto de Cristo. Uma pessoa mais parecida com Jesus. O peso da glória bíblica, tópico 2. 2 Crônicas 5, 13 a 14, como nós lemos, fala ali dos sacerdotes que não podiam ficar de pé. Os sacerdotes que não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da glória do Senhor. Agora vamos ver o que diz aqui, 1 Reis 8. João, olha para mim, 1 Reis 8. O senhor Brian McCoy, que está ali agora. 1 Reis 8, versículo 10 até o 11. Vocês vão perceber algo interessante, porque quando nós vemos lá em Crônicas, né, nós vimos
que ouve música, louvor, ouve o som, né? Agora, olha aqui, 11 e 12. De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 12. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Não teve música, não teve som, não teve luzes. Pelo contrário, Salomão ainda fala sobre trevas espessas. Entenda, não foi uma manipulação, foi literalmente uma iniciativa divina. Não foi algo onde Deus esperou o mover, você cantou, você fez e atraiu a presença. Não, foi literalmente uma reação divina. E eu já passei por vários momentos desses. Tem uma vez que eu estava trabalhando num salão, uma vez, e eu estava passando por fundo do salão assim, estava bem tranquilo o dia, e eu caminhando, daqui a pouco eu parei, o Espírito Santo já moveu em mim. Eu já comecei a me arrepiar todinho. Eu falei, Senhor, agora, no trabalho, Jesus, aleluia. Aí comecei a cantar e falar em língua estranha no trabalho. Foi algo do Senhor. Então, quando a glória de Deus ela desce, o corpo humano ela sente o peso do eterno. Então, sim, há manifestações físicas legítimas de mover do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele pode mover em mim, eu posso chorar, eu posso cair, eu posso sapatear, eu posso fazer essas coisas. Ficar como embriagado não é o errado, né? Agora, vamos para o próximo tópico. O critério bíblico para discernir o mover. A Bíblia nunca manda julgar o mover pela intensidade. Entenda isso. Não é porque a pessoa ora muito em língua estranha, ou porque a pessoa sapateou mais do que a outra, e aí ela é mais da unção, é mais cheia do Espírito. Não, não é isso. Ela manda julgar pelos frutos, como nós lemos em Gálatas 5. E a pergunta que eu deixo para vocês hoje é: para você que já teve essa experiência com o Senhor, você que já falou em língua estranha, você que já pulou, já chorou na igreja e tudo mais, o que ficou da experiência? O que ficou depois? Mais amor? Mais domínio próprio? Teve mais santidade? Passou a ser mais manso nas palavras? Ou continuou sendo um cavalo? Passou a ser mais obediente ao Senhor? E menos propenso a ceder às paixões da carne? O Espírito pode até te derrubar num culto, mas ele vai te levantar diferente. E você vai perceber isso logo na segunda-feira. Se você não percebe, então é porque você ficou emocionado e não houve mover do Espírito. Assim como eu disse que o mover espiritual ele é legítimo, a reação externa ela é legítima do mover do Espírito, existe também o mover emocional e ele é real. Vamos lá. Existem neurocientistas, eu não quis citar nomes, que explicam que um som alto, luz baixa, notas melódicas, ritmo constantes, há uma expectativa coletiva para um mover. Existe frases muitas das vezes muito repetidas. Isso ativa um sistema límbico do cérebro. Esse sistema límbico do cérebro ativa as suas emoções. E isso pode sim gerar choro, pode gerar arrepio, sensação de presença. O famoso catarse emocional. E aí eu faço uma alusão para vocês, eu tenho até ter cuidado com o que eu falo aqui. Mas depois eu vou postar no grupo da igreja
um vídeo para que vocês possam entender. Uma música linda, uma letra cheia de Bíblia e poderosa, mas as pessoas totalmente tomadas por um mover emocional e não por um mover espiritual. E vocês vão perceber. Você vê pessoas pulando, e você não sente o Espírito Santo. Eu vi essa semana, mandei para minha esposa, falei, escuta aí, veja que você percebe aí ela fria, nada de Espírito. É um ou outro que realmente estava adorando, o restante estava curtindo a vibe do momento. É exatamente como um show. E infelizmente muitas igrejas se transformaram em shows. Então as luzes, o efeito, tudo. É errado ter isso na igreja? Não. As luzes não é errado. Efeitos de fumaça não é errado. Músicas também não são erradas. Desde que sejam cristocêntricas. Onde Jesus é o centro da canção e não o ser humano. Aí sim você está adorando a Deus e não a pessoas. Isso eu digo num culto. Não que músicas feitas para as pessoas não são erradas. Por exemplo, existem músicas de cura interior, que trazem uma mensagem como uma pregação, como uma oração, como uma intercessão, e aquilo levanta uma pessoa que está desanimada, que está caída. Só que eu acredito que existem momentos para esses louvores. Então emoção não é pecado, mas emoção não é prova de unção, e é aqui que a gente erra. Se eu chamo um pastor na igreja, aquele pastor não ora em língua estranha, não cai na unção, não faz nada, eu acabo desacreditando que aquele pastor tem presença de Deus. Eu acabo colocando a unção da pessoa em descrédito. Então nem tudo que arrepia é espiritual, mas nem tudo que é espiritual arrepia. Eu já vi pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do poder, mas que não conseguiam nem expulsar um demônio. A pessoa então não era uma pessoa de Deus? Ou a pessoa simplesmente não estava pronta para aquilo? Não era o momento daquela pessoa fazer algo do tipo? Porque o diabo é que nem um cachorro. Se você bater o pé e mostrar autoridade, ele respeita e corre. Mas se ele latir e você ficar com medo, pronto, ele vai montar em cima de você. E como diferenciar então o mover do Espírito com o emocionalismo? Vamos lá, João 16,14. Abre para mim, João, por favor. Aqui é a chave primordial. João, capítulo 16, versículo 14. Correção, não é João, é Brian. Vamos lá. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Ou seja, o Espírito ele vai te visitar e vai mover em você, e tem que glorificar ao Pai. Se ele for te encher para glorificar você mesmo, esquece, não foi o Espírito Santo, foi emocionalismo. Você agora se sente cheia por conta da música, por conta do mover, você se sente todo espiritual, e você já sai, né? Você começa a cantar aquela música, há poder em teu nome, Jesus, para curar, e você sai, seja curado, seja curado, seja curado. Aí tem um cadeirante, você levanta, ele levanta agora, e vamos caminhar. Movido por emoção, Deus não mandou, mas por emoção você fez. Por conta do ambiente, por conta do mover, e você falou, é agora, a hora é já. Mas você foi para glorificar quem? Você mesmo. Porque você quis mostrar o quê? Eu tenho poder. Não que Deus não cure, não que Deus não faça, mas Deus ele fala.
Quando oramos aqui pela criança que estava internada, nós oramos por cura. E orar por cura é, Senhor, é interceder. Senhor, faz o mover. Senhor, faz acontecer. E naquele momento eu senti Deus fazendo. Foi no dia seguinte que ela saiu do hospital? 2 dias depois, a minha estava na UTI. Estava de alta. E a mesma enfermidade matou a tia dela uma semana antes. A mesma enfermidade. E quanto tempo de vida tinha a menina? 6 meses. 6 meses. Deus fez. Precisou ir lá, botar a mão, sapatear e mover. Ele me glorificará. Se a experiência termina na pessoa, não é mover do Espírito Santo, foi emoção. Esse dia eu estava conversando, foi hoje, com você da senhora? Eu comentei sobre isso, né? Eu falei, as pessoas às vezes buscam a glória para si. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você for fazer algo movido por emoção, crente que vai acontecer, para se glorificar, esquece. Deus não vai permitir. Mesmo que Deus queira fazer. Por isso eu falo muitas das vezes, não depende da fé da pessoa. Depende da intenção do coração. Tudo acontece por fé? Sim. Mas sua fé tem que estar alinhada com a intenção do coração. Porque se a intenção do coração é glorificar o homem, Deus não divide a glória dele com ninguém. O Espírito Santo gera alinhamento com a palavra dele. Ele nunca contradiz as Escrituras. Ele não vai fazer você fazer algo que não está nas Escrituras. Como por exemplo, ficar rodando com uma saia de 7 abas. Isso é tudo demônio. Fazer passe. Sim, já vi pastores fazendo passe. Para quem não sabe o que é, eu vou mostrar. Vem aqui, lindo. Vem cá, varão. Eu não vou chamar o Brian, porque ele está nas letras também. Eu vou chamar você. Vem aqui, sobe aqui. Você que vai na casa espírita e fala que não está legal, tem um monte de coisa que eles fazem lá, né? E uma delas é o passe. E já vi gente orando assim, ó. Segura o microfone para ele. Fala assim, Senhor, ixi, ixi. Isso é passe. Pode sentar. Isso é passe. Aonde você vê na Bíblia isso? Se você vê, me mostra, porque eu já li a Bíblia toda e não vi. Eu já vi somente declarar a palavra e acontecer. Eu já vi impor as mãos e acontecer. Como o Senhor nos ensina. Tem enfermo entre vós? Chama os presbíteros. Unja o enfermo e orem por ele. E o óleo ungido vai curar o enfermo. Assim está lá? Não. E a oração da fé curará o enfermo. O poder não está no azeite, está na oração. E há quem acredite que o poder está no azeite. O azeite, lógico, não estou pregando contra o azeite aqui, entenda aqui em nome de Jesus. O azeite é bênção, é um sinal do Senhor, amém? E ela quebra o jugo. Então o azeite, ela quebra o jugo. Tanto que nós oramos aqui, né, pelos dizimistas, nós ungimos. Porque para quebrar todo o jugo de maldição que o maligno lança contra a pessoa. Amém? Mas tem pessoas que acreditam que isso aqui é a mão de Jesus. Toma banho com isso aqui. Tem gente que se perfuma com isso aqui, varão. E acha que o perfume dela já vai bater no diabo e o diabo vai cair do outro lado. Não tem a vida de santidade não, para ver se vai conseguir. Há quem usa para se perfumar apenas pelo cheiro, porque o cheiro é gostoso. Entendeu? Então, o Espírito que inspirou a palavra nunca irá agir contra a sua palavra. Nunca. Eu já vi pessoas fazer assim, ó. Culto de oração, de libertação. Tem que vir todo mundo de branco. Que isso, gente? Misericórdia. Mesa branca? Né? É um negócio que não cabe. Entenda. Eu começo a falar essas coisas, minha mulher até me olha à toa. Fala, cuidado com o que você vai falar. Presta atenção.
Está gravado, as pessoas vão ver. A gente não tem dinheiro para pagar processo. Eu não vou citar nomes, não. Enfim. Vamos seguir. Quer falar uma coisa dele? Deixa eu seguir. O Espírito Santo, ele produz transformação contínua. E aqui é o perigo. Lembra de Paulo, quando era Saulo de Tarso? Quando ele teve um encontro com Jesus, ficou cego e tudo mais, o que a igreja fez? Vamos aguardar os processos. Lembra disso? Porque o Espírito Santo, ele causa uma transformação contínua. Talvez Saulo de Tarso poderia contradizer sobre alguma coisa que Jesus disse, porque ele estava em um processo. Então a igreja primitiva soube respeitar o processo. O nosso problema é que hoje nós não sabemos respeitar os processos. E o Espírito Santo, ele gera processo. A emoção é momentânea, é só no momento, acabou. Depois daquele momento eu continuo falando palavrão sem culpa, eu continuo pecando sem culpa, eu continuo fazendo os meus erros e não me sinto culpado. Por quê? Porque eu peço perdão para Deus pelo meu pecado de hoje e já antecipo pelo pecado que eu vou errar amanhã. O que é isso? Errado. Então, pastor, como é que a gente entra no mover do Espírito e não no emocionalismo? Abre Atos 2, versículo 1 para mim, por favor, de novo. Como que eu vou receber o mover do Espírito? Como que eu caio na unção? Eu sinto ele chacoalhar. A cumprir o dia de Pentecoste, estavam todos em lugares diferentes, assistindo a live, no culto online, não, no mesmo lugar. Isso aponta para muitas coisas, mas eu quero falar só de algumas. Primeiro, o alinhamento. Se você for ler Atos 1, eles alinharam a questão dos 12, porque Judas Iscariotes havia morrido. Então eles alinharam. Então ali houve consagração. Estavam reunidos, e eu te garanto que se o Espírito desceu, eles não estavam em silêncio, eles estavam orando. Eles estavam orando, estavam em unidade. Não um querendo fazer guerra com o outro, mas eles estavam unidos. E estavam obedecendo, porque Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Estavam em obediência. Então, se eu não estou em obediência, eu não estou em unidade, eu não estou orando, esquece. Eu não estou em consagração, não tem como o Espírito Santo mover em mim. Vai ser emocionalismo. A não ser que, e aí eu coloco um parênteses aqui, tá? Quando há uma reação divina, quando o Espírito não espera você se consagrar. Acho que é Atos 8, é Atos 9, que fala da casa de... Eita, Jeová, fugiu da minha cabeça. Atos... Atos 10, perdão, casa de Cornélio, não precisa colocar não, era só referência que eu queria passar certa, tá? Atos capítulo 10, vocês não podem ler lá depois, sobre a casa de Cornélio. Todo gentil, não conheciam Jesus. Pedro tem uma visão, Cornélio também tem um sonho, então Cornélio vai até a casa lá de onde no sonho mandou ele ir, chamou Pedro, Pedro foi lá pregar, começou a falar de Jesus. Enquanto Pedro ainda pregava para gentios que não eram batizados das águas, estavam aprendendo ali o que era Jesus. Quem era Jesus e a sua missão. O Espírito Santo desceu sobre eles e batizou todo mundo com língua estranha.
Então, quando há uma intervenção divina, sim, isso pode acontecer. Mas os frutos sempre irão seguir. Da obediência, da unidade, vai fazer com que você deseje isso. Então, a fome genuína não é uma expectativa fabricada. O Espírito não responde à performance. E, infelizmente, hoje, muitas igrejas agem na performance quando o Espírito Santo responde através da fome que você tem por Ele. A fome que você tem por Jesus. É aí que Ele vai se manifestar. No seu anseio por Ele. Sem performance. E a submissão não é controle. Entenda isso. O verdadeiro mover não pode ser enganado. E o verdadeiro mover não pode ser agendado, ensaiado ou manipulado. Porque tem pessoas que até ensaiam como tem que cantar. E eu já dei esse exemplo aqui na ministração passada. Que olha no olho, entrega a mensagem, abre os olhos. Já fez aula de canto com algum cantor gospel? Ou no meio circular evangélico? Já? Você vai entender o que eu estou te falando. Você vai cantar, você quer adorar, eu estou adorando aqui. Às vezes eu nem vejo, eu fecho o olho, eu estou entregue. Estou rendido ao Senhor. Mas quando você vai fazer aula de canto com alguém que canta no mundo gospel, ele vai falar para você assim: olha no olho da pessoa, você tem que entregar a mensagem. Não é assim que falam? Então eles falam de uma performance, um jeito que você tem que fazer para entregar a mensagem. Não é Espírito Santo, isso é performance. As pessoas gostam, mas é performance. É errado? Não é errado. Mas vamos saber separar o que realmente é o Espírito Santo e aquilo que é emocionalismo. Onde o Espírito governa, não tem como o homem ter controle, não tem como o homem manipular. Nós vemos aqui crônicas e não tem como. Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, não conseguiam ministrar. Por quê? Porque a glória do Senhor encheu a casa. E quando a glória do Senhor enche a casa, você não consegue, você não aguenta. Então, igreja, nós não queremos um culto frio, sem Espírito Santo. Nem um culto quente, sem qualquer fruto posterior. Mas nós queremos o que a Bíblia apresenta para nós: Espírito, verdade, transformação, mudança de caráter, mudança de posicionamento, mudança no linguajar, mudança nas vestes, mudança naquilo que o Senhor precisa transformar em você. Se Ele quiser nos fazer chorar, amém. Mas se não fizer, amém também. E não significa que Ele não esteve presente. Se Ele nos fizer cair, glória a Deus. Se Ele não fizer cair, não significa que Ele não esteve presente. A gente precisa aprender a parar de medir a unção de uma pessoa, se ela cai, se ela ora, se ela chora. Às vezes as pessoas entram numa igreja e vê jovens pulando, glorificando e falam: eu quero isso na minha igreja. Mas não é o Espírito, é a emoção. Qual é o fruto disso? Senta com um líder de jovens e conversa com ele. Quais os problemas que você encontra no ministério? Ele vai falar: é sexo antes do casamento, é adultério, é não sei o que, é pornografia. Cadê o fruto? Então hoje a gente tem uma igreja cheia de jovens pulando, cantando, gritando, chorando, mas que não carrega os frutos de domínio próprio, não carrega os frutos de mansidão. Homens de Deus continuam sendo um cavalo com as suas esposas. Escuta, não importa o que o Espírito Santo vai fazer aqui entre nós, se vai fazer você chorar, ou se não vai, se vai fazer você cair, ou se não vai, o que importa é que tudo seja feito para formar Cristo em nós. Aleluia. Porque se não for para formar Cristo em nós, eu não quero. Se não for para formar Jesus em mim e em você, eu não quero. Para finalizar, eu deixei um bloco especial aqui. Porque como eu falei da fome pelo Senhor, que nós precisamos ter.
E o nosso maior problema é que muitas das vezes a gente não tem fome. Quer um exemplo? Quantas das vezes, não precisa responder para mim, pelo amor de Deus, mas guarda para você no seu coração. Quantas das vezes você deixou de ir num culto porque tinha um churrasco? Quantas das vezes você deixou de fazer algo para Deus porque tinha algo muito mais importante para você? Tivemos 31 dias de oração. Nem todos puderam vir. Cadê a fome? Quem tem fome busca. Quer um exemplo? Enche seu carro de marmita. Pode ser só batata, legumes. Para numa praça que tem um monte de morador de rua. Levanta e fala, comida grátis. Olha quentinha. Vai lotar de gente no seu carro, capaz de até ter briga. Por quê? Fome. Isso é ter fome pelo Senhor. É de não esperar. Eu desejo Jesus, eu quero Jesus. Ah, mas não me importa, eu quero Jesus. A paixão por Jesus é o verdadeiro termômetro do mover do Espírito. Existe algo que nós precisamos recuperar de uma forma urgente, que é a paixão por Jesus. E não a paixão pelo templo, e não a paixão pelo pastor, não a paixão pelas músicas, e não é paixão pelas luzes, mas é paixão por Jesus. Paixão pela pessoa dele. Abre para mim João 16,14, por favor. O Espírito Santo não vem para ser o centro. Ele vem para revelar Jesus em nós. Ele me glorificará. Guarda esse texto com você. O Espírito Santo, ele não vem para ser glorificado, mas para glorificar a Jesus. Jesus é o centro. Então, deixe isso entrar no seu coração hoje. Se o Espírito está se movendo de verdade, Jesus se torna irresistível para você, não uma opção. Na igreja primitiva, o mover gerava temor e amor ao mesmo tempo. Abre Atos 2 de novo, mas vamos para o versículo 42 e 43. 42 e 43. Isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Presta atenção, gente. Tenta entender a palavra perseverar. Perseverar é falar assim, eu estou cansado, mas hoje eu vou orar. Quantas vezes, vida? Não foi desse jeito. Eu estou pó, mas eu vou orar. Quando eu chegava aqui, essa semana meu carro não estava legal, então eu vinha a semana inteira a pé. E aí eu ia para o salão a pé, voltava a pé, e eu acabei de falar aqui que o negócio entre eu e a academia não é muito legal. Eu não tenho vergonha de falar, eu estou sedentário. Então não, porque essa semana eu caminhei. Você está na academia, né, Davi? Bora para segunda-feira? Pô, nada. Sai todo. Não, sai pra lá. Quando eu era jovem, eu ia até pro monte andando, com o violão nas costas. Hoje eu olho pro monte e falo, ai, Jesus, se trocar para chegar até ali, beleza. Aí eu vou andando. É doido. Eu tô sedentário, eu preciso fazer um exercício. Eu vou fazer. Amanhã. Eu vou fazer, Davi, amanhã não. Amanhã. Amanhã não. Mas eu vou fazer. Eu preciso. Falei pra minha mulher, falei assim, olha isso aqui. Eu não tinha isso aqui antes de casar com você. Parecia um mosquito. Agora eu tô gordinho. Amém. Mas vamos lá. Perseverar é insistir. Eu não quero, mas eu vou. Eu não estou bem hoje, mas eu vou. Isso é perseverar. Perseverar não é sentar e esperar ter vontade. Não é sentar e esperar um momento. Ah, na minha hora eu vou. Não. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, tudo que os apóstolos pregavam, eles guardavam e perseveravam naquilo. E na comunhão, no partir do pão e nas...
O Sérgio estava aqui ontem na oração, aí ele falou assim, às vezes você vem aqui sozinho, né? E faz tudo sozinho, né? Eu falei, mano, vocês estão deixando o pastor orar sozinho. Uma igreja sem oração não flui, não avança, não caminha. Estamos muito acostumados, muito acomodados com o nosso conforto, quando na verdade o Espírito nos chama para um confronto. Então eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43, por gentileza. Brian. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Às vezes a gente quer um sinal, a gente quer cura, a gente quer manifestação do Espírito, a gente quer tudo isso, mas o que está antes a gente não faz, a gente não pratica. Do que adianta? Temor aqui não é medo, é uma reverência apaixonada. Sabe quando a mulher tem reverência pelo marido e fala, sim, meu Lorde, o que você deseja? Nossa, minha esposa quando falava isso, eu me sentia aleluia. Parecia um pombo, inchava o peito, inchava a barriga. Eu sou o Lorde da minha mulher. Eu quando olho, ela fala assim, o que você quer, minha rainha? Ela, o que você quer? Temor aqui não é medo, é uma reverência apaixonada. Eles não perguntavam até onde eu posso ir sem pecar. Não. Eles viviam com a consciência, como posso entristecer aquele que me salvou? Como eu posso deixar o meu Senhor triste? Entenda. Escuta. Quem ama profundamente alguém, evita ferir. Eu amo os meus filhos, e eu evito ferir eles. Mas tem hora que é preciso. Tem hora que a gente pega a chinela e dá. Mas por isso eu falo, quem ama, evita ferir. E às vezes, por amar, você precisa ferir. Como eu ministrei aqui uma devocional, e eu falei sobre quem ama corrige. E eu expliquei que se uma pessoa está do seu lado e só sabe passar a mão na sua cabeça, e só sabe falar, está tudo bem, só sabe adaptar, só sabe não sei o que, nunca te acusa, nunca olha para você e fala assim, meu irmão, você está errado, muda sua posição, você está errado, muda a sua postura, ou sofra as consequências. Se a pessoa não sabe por isso, ela não te ama. Pastor, que não confronta a sua ovelha, que não corrige, que não olha e fala assim, meu, está errado, muda. Não ama. Eu brigo com minhas ovelhas aqui, às vezes eu puxo as orelhas, falo as verdades, e às vezes eu falo assim, olha, eu sei que você não vai gostar do que você vai ouvir, mas eu vou falar. Pelo sim ou pelo não, eu prefiro pecar pelo zelo do que pecar pela falta dele. Quem ama profundamente evita ferir, mas quando é preciso você fere, para agir e causar uma mudança, uma transformação, e não uma ruptura. Paixão por Jesus muda a nossa relação com o pecado. Se você não mudou sua relação com o pecado, então você não ama Jesus. Você é convencido que Jesus ama, que Jesus cuida, que Jesus... mas você não ama Jesus.
Quando alguém está realmente apaixonado, ele não precisa de regra para ser fiel. Ele não precisa que o pastor olhe e fale assim: olha, não faça isso. Pastor, eu posso fazer isso daqui? Quem ama não pergunta isso. Quem ama não precisa de uma ameaça para obedecer. Por isso que eu falo, estava até conversando com o irmão aqui esses dias na igreja. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, eu não ameaço ninguém. O que eu falo é porque o Espírito direciona. Pegou, não pegou, glória a Deus, Deus abençoe, vai e continua orando para que tudo dê certo. Vai errar, vai pecar? Erra, peca. Mas a verdade é dita. E continue em oração. E não julgo também, não condeno, pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu intercedo. Eu não fico ameaçando, porque o que está por aí, até está conversando sobre pastores, né? Lá da Bahia, lá, uma coisa assim, está conversando, né? E existem muitos pastores que pregam por medo. E usam aquele versículo, né? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Né? Usam esse versículo como poder e autoridade para falar: você tem que fazer o que eu falo. Porque se você não fizer o que eu falo, você está lascado. E não é isso. Pastores também são homens de Deus. Também erram, também falham. Também dão direção muitas das vezes errada. Eu não sou o detentor da verdade. Eu não sou o cara que chega aqui e fala: olha, se eu falar e você não fizer, você vai estar mal. Pelo contrário, eu falo assim: olha, eu estou avisando, mas você quer fazer amém, vou estar orando para que dê certo. E se der errado, lembre do filho pródigo. Volta no caminho onde o Senhor te direcionou. O pecado não perde força porque você fica proibido dele. A pessoa, o pastor foi lá e te proibiu: olha, não peque. Não. O pecado ele perde força porque ele ficou sem graça para você. Sabe quando você começa a seguir Jesus? Você vai em ambientes que você ia antes. E quando você chega naquele ambiente, você não se sente mais parte daquele ambiente. Quem já passou por isso aqui? Eu cansei de passar por isso. E quando você chega naquele ambiente, você fala assim: esse não é mais o meu lugar. Você agradece, você abraça, e você vai falar: tchau, até uma próxima. Ontem, eu postei um vídeo antigo, de 14 anos atrás, de um amigo meu, que descansa hoje no Senhor. E do nada me bateu uma saudade dele. E eu falo que era amigo, porque ele falava a verdade para mim. Eu não tinha estudo. E sabe o que ele falava? Meu, você é um sem vergonha, cara. Oxe, tá loucão, meu? Você é muito burro, mano. E por quê? Como é que você não terminou seus estudos? Ah, é que eu tava trabalhando. Você tem pai, mano, você tem mãe. Vai estudar, meu. Termina seus estudos. Toma vergonha nessa sua cara e vai estudar. Desse jeito. Amigo, cobra. Fala: você tem potencial, faça. Não é aquele que fala: para com isso, porque isso não é para você. Você não consegue cantar, você não consegue tocar, você não consegue dançar, você não consegue empregar. Isso não é para você, desiste. Isso não é amigo. O amigo vai falar a verdade para você, mesmo que doa, mas vai te ajudar a se levantar e não te derrubar. Quando Jesus é tudo para você, o resto vira nada. Vira nada. Chega um ponto em que pensar em pecar não gera mais prazer para você. Gera dor. Gera aperto no peito. Gera tristeza. Porque você sabe que você está entristecendo aquele que você ama. E aquele que te ama. E isso não é religiosidade. Isso é relacionamento. Quando você está em um relacionamento firme com o Pai, você não quer entristecê-lo. Sem Jesus não somos nada. E isso não é uma frase bonitinha. Isso é uma realidade bíblica. Abre para mim João 15:15, por favor. João 15:15 diz assim:
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Porque tudo ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Escuta. Sem Jesus, sem Ele, nada podemos fazer. Paulo escreve em 1 Coríntios 15:10 que pela graça de Deus sou o que sou. Não somos fortes porque temos dons. Somos fortes porque temos Cristo. Eu vou encerrar dizendo que o mover verdadeiro do Espírito, ele nos esvazia de nós mesmos para sermos cheios dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Abre para mim em Gálatas capítulo 4, versículo 19, por favor. Aleluia, Jesus. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Deseje isso, corra atrás disso,